Vamos ver se tá tudo certo aqui pra o pastor gravar, tá bom? Tá bom. Vamos testar o microfone? Vamos. Tá. Olá, meu amigo, meu irmão. Começa agora o podcast de liderança. Eu sou Thalita Piragini. Estamos aqui no canal comemorando 100 mil inscritos e hoje com um convidado muito especial. O que é isso aí? O que aconteceu? Como é que é assim? Pegou meu podcast? E hoje com um convidado muito especial, o pastor Klaus Piragini. Que surpresa! Em comemoração aos 100 mil inscritos do canal, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Quem vai ser o entrevistado vai ser você. Olha só, 100 mil inscritos. Tem que fazer agora, ó. Gi, coloca balões caindo. E aí, hoje, 100 perguntas pra mim, tá? Sem Só perguntas. eu e você. Eu gosto de fazer perguntas pra você sabe disso. Eu amo fazer perguntas. Eu acho que a gente podia começar contando um pouco da sua liderança, da sua trajetória de liderança. Como você acha que iniciou essa questão de você querer sempre estar à frente de algo? Foi algo que começou ou algo que você acha que sempre teve assim em você? Eu acho que eu tinha uma visão romântica da liderança. Eu me achava um líder nato, um líder que sempre teve seguidores, sempre teve gente comigo. E achava que eu não precisava estudar a liderança, que liderança você não tinha como aprender, você nascia sendo líder ou não nascia. Era uma coisa muito comum na época, né, nos anos 90, pensar assim, 80, final de 90. Até hoje, na verdade. Mas aí eu fui estudar no Haggai, que era um curso de liderança, e embora ele não abordava nenhum tema de liderança, ele me despertou para a ideia de estudar a liderança. Ele falava sobre levantamento de fundos, ele falava sobre usar mídias para fazer evangelismo. Algumas aulas eram bem até fracas, assim, sobre visão, né? Mas quando eu volto de lá, ele me desperta essa necessidade de aprender um pouco mais de liderança. E aí eu fui ler um livro do John Maxwell, que eu não vou me lembrar agora o livro, mas ele tinha uma capa de um pintinho saindo da casca do ovo, assim. Esqueci o nome do livro. Que era um livro que ele falou as coisas que ele gostaria de ter aprendido na liderança. E como ele tinha desenvolvido essa liderança. E aí nessa época foi um negócio interessante, porque uma das coisas que ele falou que mudou a minha vida foi que a gente precisava ter um método de crescimento pessoal. Então você como líder, você precisa ter um método de crescimento. Então tem áreas que você é bom, áreas que você é ruim, áreas que você precisa melhorar, áreas que você precisa trazer gente porque você não é capacitado para isso. E ele falava que o sucesso de amanhã começa hoje. Esse era o tema. E aí ele falava assim, você vai começar o seu sucesso hoje quando você treinar a sua liderança. Eu já tinha lido algumas coisas de liderança, já tinha livros que eu já tinha lido, já tinha histórias que eu já tinha visto, mas eu nunca tinha me aprofundado. E aí eu percebi que quanto mais a minha liderança crescia, mais resultados eu tinha na minha vida pessoal e também na vida ministerial. Interessante. Então eu comecei a perceber que quanto melhor eu era líder, melhor a igreja também ficava com a minha liderança. Não que eu seja um líder perfeito, não que eu seja o melhor líder do mundo, não. Eu sou um líder limitado como qualquer outro, mas quanto mais você estuda sobre isso, mais você consegue aplicar nas fases que a igreja está passando, né? Então foi assim que eu descobri. Agora, dessa época eu comecei então a perceber que eu tinha algumas dificuldades na minha liderança. Aquela visão do líder nato, né? Que acontece. Inclusive tem um podcast do Líder Nato aqui no canal. E eu comecei a perceber que não era bem assim, que eu precisava ver alguns fatores, né? Que eu tinha dificuldade de planejamento, administração de conflitos, principalmente eu tinha muita dificuldade. Eu sempre fui muito doador, então eu não gostava de me indispor com as pessoas, porque esse lado meu de querer ajudar, de querer fazer as coisas, acabava não querendo ter problema com algumas pessoas e acabava alongando demais situações que já tinham terminado. Então foi nessa época que eu comecei a descrever. E aí foi uma coisa interessante porque eu lembro que eu estava lá no Rio, na casa da avó, né? E a avó morava numa casa bem simples ali no Rio das Ostras, ali bem no fundo, e por nada tinha um sebo, né?
um sebo bem pequenininho, e eu entrei dentro do sebo e vi um livro que chamava Norman Vincent Peale, que ele falava sobre o poder do pensamento positivo. Só que não era o pensamento positivo, né? Ele era um pastor, esse cara, e o título que trouxeram foi horrível, porque na verdade ele falava do poder da fé, de você trabalhar a sua liderança com fé, e isso foi uma coisa que mudou a minha cabeça. Então eu comecei a escrever à mão, porque eu não guardava o que eu lia tanto assim. Então eu tive cadernos e cadernos e cadernos, eu li os livros, pintava o livro de amarelinho assim, aí depois eu ia lá e escrevia à mão tudo que eu tinha lido. E aí eu comecei a decorar as coisas. Hoje eu não faço mais, não tenho tempo para fazer. Mas eu lembro disso. Aí tinha cadernos, né, espalhados dentro de casa. A gente teve o primeiro computador, você começou a passar todas as anotações da lateral do livro e do grifado pro computador, né? Porque aí eu começava a fazer pesquisa, né? Eu colocava lá tema tal e aparecia vários artigos escritos, né? Comecei a organizar. Hoje eu não faço mais assim, é uma pena. Eu tinha um banco de dados maravilhoso de livros lidos, mas foi nessa hora que eu me descobri na liderança. E aí me apaixonei pelos temas, descobri que a liderança era vasta, não era só liderar pessoas, mas administrar conflitos, criar planejamento, levantamentos de fundos, comunicação, administração de pessoas, desenvolvimento pessoal, tudo isso abrange na liderança. Aí eu me lembro também que um pouco depois, John Maxwell veio para o Brasil e eu fui convidado para assistir a palestra dele. Tinha 10 mil pastores. E aí o John Maxwell entra, senta numa cadeira, não tinha, eles fizeram uma coisa errada lá, porque a área que era para ser a VIP, né, dos pastores convidados, ficou no último lugar, numa arquibancada, assim, e o pastor ficou longe, né? Eu falei, fiquei tão triste, que eu queria vê-lo de perto e tal. E ele pegou e sentou numa cadeira, assim, e fez uma pergunta, que aquela pergunta também mudou minha vida. Ele falou assim, você se seguiria? E aí a gente fica pensando. E ele responde, se você não se seguiria, por que as pessoas têm que seguir você? E aí que eu comecei a tentar desenvolver. Assim, não era uma liderança ruim a minha, a igreja já estava crescendo, mas eu acho que tinha alguns pontos que eu não me seguiria. Então aquilo me chamou a atenção e esses pontos que eu fui trabalhar, né? Então identificar as nossas falhas na liderança para a gente poder aprimorar e estudar essas coisas específicas, né, esses temas. Tem uma questão também que a gente aprende, o Schutz, né, o Schwartz, se não me engano, ele escreveu um livro sobre o desenvolvimento natural da igreja e ele fala sobre isso, ele fala sobre o fator mínimo, né, porque às vezes a gente fica, eu no meu caso era isso que acontecia, você fica muito empolgado com as suas habilidades positivas, os teus dons, né? Então eu tinha um dom muito legal, as pessoas se conectavam, mas eu não olhava os fatores mínimos. E geralmente o que faz com que a sua liderança não prospere não é a sua habilidade principal. Essa tá tudo bem, mas é o fator mínimo que faz as pessoas ir embora. Então um exemplo claro disso. Às vezes a pessoa tem uma comunicação muito boa, mas ela não é uma pessoa organizada. Então as pessoas vão ser atraídas por essa comunicação, mas vão embora por causa da desorganização. Às vezes a pessoa é uma pessoa extremamente organizada, mas não é flexível, então ela cria muito conflito. E as pessoas não vão embora, elas gostam da organização, mas vão embora porque não tem. E o que a gente gosta de ler, de estudar, é o fator que a gente já sabe fazer. Então esse livro falava, não, você tem que estudar aquilo que você não sabe fazer, aquilo que você é ruim. Quanto mais você diminuir o fator mínimo, né, da pessoa, ele tinha um desenho de um barril, e nesse desenho do barril tinha um fator mínimo, e quanto mais as pessoas desenvolviam as outras ripas que já eram grandes no barril, né, comunicação, sei lá o quê, esse mínimo era o que dava problema, e eu quero a pessoa fazer. Então eu comecei a olhar para algumas coisas que eu precisava melhorar, né. Uma delas é, por exemplo, eu não sou uma pessoa controladora, e eu precisava ter um sistema melhor. Então eu precisei criar sistemas para a igreja, porque era tudo muito solto, as pessoas não entendiam o que tinham que fazer, esqueciam, né? Outra coisa que, por ser também um pouco solto, eu precisei melhorar e entender o papel era a cultura. Então eu comecei a desenvolver a cultura da igreja, tudo isso foi muito importante. Muito legal. Eu acho que uma coisa que eu acho que é interessante é essa questão da liderança, das pessoas acharem que precisam ter um cargo
para buscar essas questões da liderança? Então, por exemplo, a pessoa está na igreja hoje, mas está servindo em um ministério. Ou a pessoa está em uma empresa, mas não tem um cargo de líder na empresa, só está no início da empresa, ali iniciando. Por que é importante a gente estudar as coisas da liderança, mesmo ainda sem a gente estar em uma posição de líder? Então, essa é uma outra coisa que a gente confunde muito, né? Liderança não tem a ver com cargo. Tem a ver com a habilidade de conduzir pessoas a fazerem algo que seja relevante. Então vamos pensar assim, quando é que a gente vê uma liderança? Pega uma criança, aquela criança que está brincando, ela não tem um cargo de chefe, ela não tem um cargo de líder, mas ela que está definindo o que vai fazer, você faz isso, você faz aquilo, você, não, pode ficar aí, você tem que ficar aqui, algumas até exageradas um pouco, outras, né, normal, elas estão demonstrando o quê? Uma experiência de liderança ali, né? E elas não têm cargo nenhum, Mas o que acontece com aquela experiência de liderança? Elas vão lá e definem, olha, agora nós vamos brincar de esconde-esconde, está com você. Ela fala assim, mas não vale, conta até 100. Ela está definindo padrões, ela está definindo a métrica da brincadeira, ela está brincando, ela não pode se esconder em todo lugar não, só pode se esconder aqui dentro da sala, entendeu? Ela está definindo limites, ela já está tendo um espírito de liderança ali, né? Então é isso que a gente chama de liderança, às vezes que as pessoas querem achar que é o líder nato. Né? Mas o que a gente aprende é que existem vários tipos de liderança. Essa é uma liderança que é mais organizacional, existem outros tipos de liderança. Agora, o que eu acho que é importante é que quando essa criança, como uma criança, ela se destaca, as pessoas vão até ela, vão perguntar para ela, vão querer fazer amizade. Eu digo nesse Posso sentido. brincar com você? Né? Mas eu digo exatamente nesse sentido, porque eu vejo muita gente que espera estar em um cargo de liderança para começar a estudar a liderança. Exato. Só que o que acontece? Quando a pessoa se destaca como líder, né, mesmo que ela não é o chefe do departamento, mas o que vai acontecer? Na ausência do chefe, as pessoas vão procurar essa pessoa. Não é uma pessoa chata, não é isso que eu estou falando, querer invadir territórios, mas vão falar, olha, mandar em todo mundo. O que nós fazemos hoje? Como é que eu resolvo isso? E a própria empresa e o próprio departamento vai autenticar essa liderança. Sim. Então, aprender a liderança não é só para você ter um cargo, né? Eu tenho um cargo, agora eu vou aprender. Ao contrário, quanto melhor você liderar, por exemplo, as suas finanças, melhor você liderar a sua vida, melhor você liderar você, mais você vai crescer. E eu vejo isso muito aqui na igreja. Por exemplo, eu como líder de jovens, a gente tem essa questão de multiplicar algumas ligas. Quando a gente vai abrir uma liga nova e vai treinar um novo líder, a primeira coisa que a gente faz é sondar na nossa liga quem tem essas questões de liderança, quem já tá lá mandando no grupo, e aí gente, a gente vai amanhã, quem tá aí, quem já tá tomando essa frente, essas pessoas que geralmente a gente tenta puxar mais pra perto pra gente treinar, certo? Certo, só que assim, isso não tem a ver com temperamento, as pessoas confundem isso. Sim, porque a pessoa pode ser extrovertida, né? Isso, e às vezes não é um líder, às vezes tem líderes quietos, né? Que são excelentes. Que eles fazem um trabalho bem bonito, eles fazem um trabalho bem legal, eles se envolvem. Então, às vezes a gente confunde a pessoa ser extrovertida com líder. Esse é um líder nato porque ele é extrovertido. Não, isso não quer dizer... Eu, por exemplo, sou tímido, mas não, já venci a minha timidez, mas eu era muito tímido. Então, essa questão, ela não tem a ver com essa personalidade do temperamento da pessoa apenas. Tem a ver da própria desenvolvimento dela para poder crescer. Então, eu acredito que hoje a liderança, ela se torna uma das principais escolas ou academias, ou sei lá, setores que o ser humano devia desenvolver. Porque hoje a gente precisa de líderes. Então, uma empresa, ela paga mais por um líder. Porque ele sabe que aquele líder vai fazer com que outros trabalhem melhor. Essa é a mudança de cabeça. Então, às vezes você está dentro do departamento ali. Eu me lembro quando eu era jovem e trabalhava numa empresa de tickets restaurante, né? E era interessante porque eu era jovem, mas eu era um líder. Embora eu não tinha ainda minha liderança desenvolvida, ainda era uma liderança meio que natural, assim, fazendo as coisas do jeito que eu achava que fazia. Pela necessidade. Pela necessidade e tudo. Mas eu me lembro que eu tinha um salário melhor, eu era promovido mais vezes. Sim. Entendeu? Mesmo que eu não tinha idade, por exemplo, me lembro que o meu supervisor saiu da empresa
e eles estavam contratando outro, eu era novo, tinha 19, 20 anos, não era nem casado ainda, e o que eles fizeram? Me deixaram como supervisor interino, então tinha um reconhecimento. Na época eu achava que não, que eu devia pegar o cargo, mas eu entendo, eu era menor de idade, eles falaram para mim, era um departamento de compras, a gente não pode ter um menor de idade no departamento de compras, não tinha nem 21, só que assim, eu fiquei responsável pelo departamento, entendeu? Então, dali havia indicações para outros empregos, então você se destaca. Então, a liderança é uma coisa que você tem que estudar todo dia. O John Maxwell fala isso. Ele fala que, eu lembro desse livro que também me despertou, né? O Sucesso de Amanhã Começa Hoje. Ele fala uma frase assim, que um dia ele despertou para a liderança e começou a estudar todo dia liderança. E aí perguntaram para ele, mas todo dia, sábado, domingo? Ele falou, todo dia. Eu não cheguei nesse nível de estudar todo dia, mas eu estudo pelo menos 3, 4 vezes por semana. Mas é porque você estuda outros temas, né, de psicologia, que acaba abrangendo na liderança. Eu acho que, assim, agora eu quero que você seja bem franco, né, bem sincero sobre isso. Além de 100 mil inscritos, está chegando a 250 vídeos no canal do YouTube. Ou seja, 250 temas de liderança, tanto financeira, que tem alguns episódios de liderança financeira, como a liderança geral também. Você acha que toda pessoa consegue desenvolver a liderança em todos os aspectos? Porque, por exemplo, eu vejo você como um líder muito adaptável. Então você se adapta à situação e vê qual tipo de liderança sua é necessária na situação. E eu vejo que alguns líderes têm uma limitação, que mesmo estudando um tema específico, é um bom cara, que nem você falou, um bom cara para organização. Vai tentar estudar essa outra questão de não ser controle e tal, e às vezes não consegue. Você acha que todo mundo consegue? Eu acho que todo mundo consegue, mas ela precisa dar tempo para aprender. O que eu vejo hoje é uma geração muito imediatista. Eu também sou. A gente está acostumado com o demand, a gente está acostumado, né? Eu quero assistir agora. Então o que as pessoas fazem? Elas assistem três vídeos e leem um livro. Já sou expert. Sim. E tem coisa que é tempo para você entender. Não é só a quantidade de coisa que você assiste, é o tempo para você entender. Tem fases na sua vida, né? Tem coisas que eu aplico hoje na igreja que eu gostaria de ter aplicado há 10 anos atrás, mas a igreja não estava pronta, a gente não estava pronta, não tinha estrutura para fazer isso, né? Nem física, nem de pessoas e tudo mais. Então, eu acho que todo mundo pode aprender. Tem coisas que vai ser mais fáceis para você, tem coisas que vai ser mais difícil, né? Tem coisas que você vai falar, isso aqui eu tiro de letra, isso aqui eu preciso entender melhor, eu preciso estudar melhor, eu preciso ler. Por exemplo, tem um tema que eu estava estudando que era storytelling, que o conceito entrava na minha cabeça, mas na prática... Como aplicar... Então eu tive que ler 3, 4, 5, 6 livros, eu vi um monte de podcast de cara falando sobre isso, entendeu? E aí chega uma hora que você fala, puxa, entendi, é isso aqui que eu precisava fazer. Então, eu acho que todo mundo pode aprender. Agora, o que eu sinto sobre a liderança? É que, na minha opinião, a liderança é um dos temas mais desprezados pelas pessoas. Sério? Eu acho. Principalmente para quem já tem um cargo. Já garanti o meu. Já garanti. Então eu não preciso, eu já sou. Eu já faço. Entendi. Né? Então, tem algumas frases que eu gosto, que uma delas é essa. Você não sabe o que você não sabe. O que quer dizer isso? Que quando você está num cargo, você fala, eu já sei fazer. Você pode perceber, todo mundo que a gente vai ensinar uma coisa, a resposta é essa, eu já sei fazer. Eu já faço isso. Entendeu? Só que se você está ensinando a pessoa, é porque você está vendo coisas que ela não faz, né? Aí às vezes você tem que um martelinho assim e quebrar essa casca da pessoa, e é duro, machuca, né? E você fala, não, você não sabe, você acha que sabe, né? Porque você não sabe que você não sabe, entendeu? Outra coisa que a gente também tem muita dificuldade sobre a liderança é porque a gente tem tantos conceitos já dentro de nós que a gente não tem espaço para aprender novos. Quantas vezes eu já cheguei para alguns amigos, pessoas assim, e falei assim, olha, isso aqui, cara, isso mudou, isso não é mais assim. E a pessoa dá uma resposta super dura, sabe? Sim. Não, isso é o seu ponto de vista, isso é o seu jeito. Outro dia eu estava falando sobre a era da informação, a gente saiu da era da industrialização, entrou na era da informação e agora está indo para a IA, que é uma outra era que está chegando, que ninguém sabe nem como é que vai ser isso. Está chegando agora, 3, 4 anos a gente está vivendo, não dá para sentir ainda o impacto disso. E aí, às vezes quando eu comentava com as pessoas,
E eu explicava, né, exatamente, porque para mim é muito claro isso, eu consigo ver claramente a mudança da industrialização. Você viveu essa mudança, né? Aí a pessoa diz, não, isso aí não tem nada a ver comigo, o que tem a ver que eu estou na área da informação? Só que a gente já está saindo da informação e o cara está vivendo na industrialização. Só que ele não consegue ver. Então na cabeça dele, ele já é incrível, as pessoas que não foram valorizadas. Inclusive, se você quiser entender melhor esse tema, tem um episódio falando só da era de industrialização e da era da informação. Que é um negócio que a gente fala, puxa vida, né? Vamos aprender. Jequiti. Só que assim, o que eu sinto é que às vezes é difícil você pegar essas pessoas e trazê-las para perto de você e falar assim, vamos aprender, vamos começar do básico, vamos entender, né? E vamos perceber que a liderança é um tema amplo que a gente pode explorar. Então, muitos não crescem por falta também de reconhecer e de disposição para reconhecer essas questões. Sim, até eu mesmo já tive vezes que eu estacionei. Eu me lembro de uma vez que eu estacionei aqui na igreja e a gente não conseguia crescer mais. Paramos ali, estacionamos, entramos num platô violento. E o problema era uma coisa muito, assim, muito óbvia, mas eu não conseguia enxergar, que era a cultura organizacional. E aí eu fui para um congresso, escutei uma palestra, aquilo fez assim na minha vida. Pá! Oh, meu Deus, eu nunca trabalhei a cultura organizacional. Hoje eu prego em alguns congressos, em alguns encontros de pastores sobre cultura organizacional, e eu sinto que alguns entendem e outros falam assim, isso aí é bobagem, o Espírito Santo que vai cuidar disso aí na minha igreja. Né? Só que não é assim, claro que o Espírito Santo cuida das coisas da nossa vida, da nossa igreja, mas se a gente não entender o impacto da nossa cultura organizacional, o quanto que ela depõe com a nossa pregação, mas se a pessoa está cheia, se a pessoa está lotada, se ela acha que ela já sabe, ela não vai ouvir, né? E aí que é o problema. Então, assim, eu não julgo ninguém que não vai ouvir, porque eu também, muitas vezes, não ouvi. Hoje eu aprendi que se eu souber demais, eu não vou ter tempo para aprender. Entendeu? Então a gente precisa entender que a gente não sabe demais. Se você souber demais, você sabe demais... Você não vai querer aprender nada. Faz sentido? Sim. Você fala, eu sei demais, eu não tenho que aprender mais nada. Para que você vai estudar? Para que você vai pesquisar? E o mundo está mudando, né? Quando a gente fala, por exemplo, de era de informação que mudou, o que mais me chocou foi depois de estudar um tempo sobre isso, perceber que a era da informação não mudou só as redes sociais, a forma de comunicação, o acesso às pessoas, ela mudou a liderança, o jeito que era liderado. Então essa mudança de liderança hoje tornou, assim como a informação é mais ágil, a liderança se tornou mais ágil. Tem uma coisa que eu não sei se é da minha cabeça, mas que eu reparei nessa questão de mudança, é que eu tenho 24 anos, então eu sou nova ainda, mas talvez você tenha percebido isso ou ver outras perspectivas. Mas eu vejo que antes a gente buscava líderes que não eram preparados ainda. Então eu, quando entrei na liderança, não sabia nada de liderança. Eu sabia desse jeito que você falou, eu era a criança que falava na brincadeira pra onde a gente ia brincar. Sim. E hoje eu vejo que a gente procura muitas pessoas já prontas. E essas pessoas que ainda dão pra ser moldadas, a gente ainda deixa no forninho. Eu não sei se você entende o que eu quero dizer. Eu estava em um congresso um tempo atrás e me falaram um negócio muito esquisito, muito interessante. A gente espera a maçã ficar madura pra gente poder pôr ela nessa posição, pra gente poder comer. Enquanto a gente mesmo, quando entrou na liderança, ainda era uma maçã verde. Então, mas eu não sei em que sentido ele está falando, porque eu acho que você esperar ficar maduro, pode ser que você já pegue essa maçã apodrecida, né, também, né? Não, mas é exatamente nesse sentido, né? Em vez da gente... Ou comida por verme. Se a gente começou quando a gente era uma maçã verde, igual você tá contando a sua experiência, sim, de quando você entrou, que você ainda tinha muitos erros, que às vezes pros outros era óbvio e você foi buscar e tudo mais, você não acha que agora os líderes têm buscado muito mais essa questão da pessoa já pronta, em vez de treinar uma pessoa do zero? Eu acho, e acho que é contrário a tudo que Jesus ensinou. Vamos pensar Jesus pegando os 12 discípulos ali, final da adolescência, comecinho da juventude, né? A gente vê os erros deles, sim, as atrapalhadas, as frases fora de hora, né, os exageros, mandar fogo aqui, matar todo mundo aqui, né, os filhos do trovão, quem senta do lado direito, quem senta do lado esquerdo, o que é poder.
você vê que eles não eram líderes prontos, né? Eles eram líderes falhos. A gente vai ver depois na vida de Pedro, por exemplo, já com a morte e a ressurreição de Jesus, Paulo chama a atenção de Pedro por causa daquela coisa de ele comer com os judeus, né, e comer também com os ímpios, né, com os gentios. Gentios. E eles Paulo vai chamar a atenção dele por causa dessa dualidade, esse jeito de querer, essa forma dele trabalhar com duas caras, vamos falar assim, né? Então, a gente percebe que a liderança é um processo que nunca termina, ela não acaba nunca. Então, você querer uma pessoa pronta, é um grande erro. Eu prefiro fugir das estrelas. Estrelas viram monstros, né? Quando a pessoa chega muito estrela, assim, eu faço, às vezes é mais complicado você ensinar de é mais novo. Fácil ensinar do zero do que reensinar. Ou reensinar uma pessoa dessa. Então, eu acho que a gente tem que pegar pessoas que têm, assim, aquelas coisas que a gente falou da regra dos 5 Cs, né? Tem caráter, né? Às vezes tem caráter, não tem competência, mas você pode ensinar a ter competência. Às vezes tem competência, caráter, mas não tem cumplicidade. Então, talvez dê para ensinar, talvez não dê. Então, a gente tem que trabalhar essas coisas, né? Que vão trazer a pessoa. Agora, precisa também ter da pessoa um desejo de ter o coração aberto. Porque hoje, o que eu percebo? As pessoas, elas não querem passar pelo processo. Então, elas pensam muito assim, o que eu vou ganhar em fazer isso? Sim. O que eu vou ganhar em fazer isso? E às vezes isso é um erro, porque na verdade você não sabe o que você vai ganhar. Você vai ganhar no processo. No processo você vai aprender, no processo você vai fazer coisas novas, no processo você vai vencer seus medos, no processo você vai entender o que você é capaz, o que você não é capaz, quais são as suas habilidades. Então, às vezes pegar uma pessoa pronta pode ser um problema. Às vezes pegar pessoas que estão interessadas, apaixonadas. Tem até eu estou lembrando de um podcast que a gente fez com o Kirkland, que ele falou sobre isso, né? Que eu posso pegar uma pessoa que não tem capacidade e ensinar, mas eu não posso pegar uma pessoa que não tem caráter, porque o caráter não sei o que muda, né? Então, só Deus pode mudar. Então, hoje eu vejo que nós temos que olhar para a igreja. Isso é um erro também que as pessoas falam muito assim, os pastores falam muito isso para mim. Eu não tenho ninguém na minha igreja. Será que você não tem ninguém na sua igreja? Ou na sua equipe, né? No na trabalho. Sua equipe. Se eu tivesse uma pessoa que nem a Thalita lá na igreja, eu estava feliz. Será que você não tem? Tem que ir lá procurar alguém, um jovem que está interessado, que caminharia com você. Não sabe o trabalho que eu dou, né? Não, mas a cabeça da pessoa é essa. Tipo, se eu tivesse uma equipe que nem a Quírios tem, seria maravilhoso. Mas os anos que foram trabalhados, né? Os anos. E a questão que eu falei também da pessoa querer aprender, né? Você tem um podcast aqui que a gente faz matérias maravilhosas, de graça, o cara não precisa pagar nada, 20 minutos por semana, às vezes entrevistas que são com os caras mais tops aí que tem para falar dos assuntos, mas às vezes a pessoa não assiste, entendeu? É interessante isso, não valoriza, né? Então, assim, tá certo, talvez um assunto que eu falei você já sabia, outro não era importante para você, mas tem tantos assuntos aqui que foram abordados que podem ajudar na sua liderança, né? Então, pega essas pessoas que estão disponíveis, olha para as pessoas que estão ali querendo caminhar com você e tenta descobrir quais são os chamados, quais são as paixões dela, e empodera essas pessoas nessa direção. E se elas errarem, saiba que você vai estar lá para corrigir, você está lá para acertar o que elas estão fazendo, né? Acho que essa é a pior parte, ter um líder que possa corrigir, instruir, né? E sem medo de se indispor, né? Não. As pessoas, uma das coisas que eu aprendi... acho que na igreja tem muito isso. Eu acho que fora não tem tanto porque a pessoa está recebendo um salário, está recebendo algo, então você vai corrigir e pronto. Eu vejo que aqui na igreja, nas igrejas em si, os líderes têm um pouco de medo de corrigir quem está com comportamento errado para não se indispor com essa pessoa, entendeu? E não ser queimada, não ser... um outro podcast que a gente já falou, né? Você pode falar sem ser duro. Sim. Você pode corrigir sem ser agressivo. O que eu acho que as pessoas esperam é chegar no limite. Quando elas não aguentam mais, ela explode, entendeu? Eu acho que é melhor falar antes, olha, tem umas atitudes aí que estão me chateando. E às vezes a pessoa vai ficar chateada mesmo. Eu já tive líderes que, por exemplo, eu falei a real, falei de coração aberto, a pessoa fechou a cara para mim, ficou um tempão sem falar comigo, falou que ia sair da igreja e tudo mais, e hoje é uma benção aqui.
Mas se eu não tivesse falado, continuaria a mesma coisa. eu não estaria na posição que está hoje. Não é verdade. Né? Então, às vezes, a gente vai ter problemas que a pessoa vai querer ficar brava com a gente, mas o importante é você mostrar que o caminho é esse que tem que seguir. Agora, o que eu acho que as pessoas fazem é que elas fazem em público, isso é o erro. Elas fazem de forma muito agressiva, porque elas já estão no limite, elas esperam chegar no limite para falar, Sim. e elas não dão esperança para essa pessoa. Então, você fala, você não faz isso, você faz aquilo e tal, mas qual a esperança? Porque todo mundo está perguntando para o líder assim, se eu te seguir, eu vou melhorar? Essa é a pergunta do líder. Entendeu? Todo mundo quer seguir o fulano lá que está na mídia, porque lá na mídia ele só conhece o lado bom do cara, né? Não vê o lado ruim. E ele fala, não, mas eu seguindo esse cara eu vou ficar bom, entendeu? Igual. Então todo mundo está perguntando isso. Então o líder tem que mostrar que ele está lá para corrigir também. Sim. Agora a forma de corrigir tem que ser no amor, né? Sim. Voltando um pouco nesse assunto que você tinha falado antes do imediatismo, que a gente vive hoje, essa questão da gente querer tudo imediato. Você acha que tem transformado os líderes em líderes mais cansados? Mais esgotados? Eu acho que o líder hoje, ele não consegue entender, talvez pela ilusão que as mídias passaram nas redes sociais, do crescimento. Então a gente tem uma ilusão assim, eu abro o meu canal e eu vou ter 100 mil inscritos amanhã, né? Porque eu sou muito bom. Não preciso fazer 250 vídeos para chegar. Não preciso fazer 250 vídeos. Imagina, 2 vídeos todo mundo vai ver, eu sou o cara. Sim. Né? Eu acho que também tem um processo que a gente despreza. A gente não chega... Claro, tem algumas pessoas, eu não vou nem questionar isso, né? Que é um fenômeno, talvez. A pessoa começa um trabalho e uma semana depois explodiu. Mas ela não está contando para você o que ela fez antes. E às vezes ela faliu 5 vezes antes. Às vezes ela teve problemas, às vezes ela herdou uma parte, só mudou o nome do ministério. Sim. Da igreja, não sei o quê, mas já tinha 30 anos o trabalho, aí ele muda o nome, fala, não, esse ministério tem 2 anos de funcionamento e saímos de 1.000 para 50 mil, só que o avô, o tio, o pai que começou o trabalho, plantou, entendeu? Eu não estou desmerecendo o seu trabalho, o trabalho de qualquer pessoa, o que eu estou dizendo é que tem histórias diferentes, né? Então, por exemplo, a pessoa fala, alguns pode ser, que nem eu falei, um cara é um craque, o cara joga... Viralizou, né? Com tanta coisa que viraliza. Viralizou, ele é um craque, ele pegou a veia, acertou a bola, entendeu? Né? Beleza, tá tudo bem. Mas a grande maioria já tem uma história, né? Já tem um passado, já teve uma experiência, né? Então, Aquiles, por exemplo, tem essa diferença, porque a gente é a mesma igreja, com o mesmo nome, há 32 anos. Então, a gente vai passando para a história. Agora, imagina, por exemplo, eu saio daqui, vem um outro pastor, muda o nome e fala, olha, chegamos a... Entendeu? Sim. É a história que ele está contando. Agora, isso para mim não faz diferença nenhuma. O que eu quero falar é que isso faz as pessoas não entenderem que também teve um processo, que também teve uma situação. Então, hoje a gente despreza o processo. Você entra numa empresa e você não foi reconhecido em 6 meses, você quer ir embora. Só que em 6 meses a pessoa nem conseguiu ganhar confiança com você. Sim, claro. Ela tentou criar um nível de confiança com você, mas ela não sabe nem quem você é. Então a pessoa às vezes está 1 ano no ministério, ele acha que se é de 1 ano, ele não foi notado, ele não foi... Já não convidaram ele para sentar na mesa, é porque ninguém vai vê-lo nunca mais. E, na verdade, isso é muito recente. A pessoa está começando a ganhar confiança com você depois de 1 ano. Antes disso, ela não tinha confiança, né? É verdade. Pode falar. É que eu achei que você ia completar. Mas Não, é que assim, eu acho que esse processo é muito triste, porque você vamos pensar no tudo que Deus criou. Você planta... Você espera crescer, você deixa a árvore ficar frutífera, aí tem o fruto, entendeu? Então não é o fruto, plantou, tem o fruto, né? E a gente fica muito reclamando, porque eu estou aqui fazendo e eu nem fui reconhecido nessa empresa. Você está plantando ainda, o fruto não nasceu, uma pessoa está te observando, mas você já está reclamando, então quer dizer, a sua reclamação já queimou você. É que eu acho também que por ser nessa época da informação, como você falou, é muito mais fácil exigir mais de uma liderança dos seus líderes do que antigamente. Porque hoje um líder tem que estar conectado 24 horas no celular, e aí se não responde tem problema, tem que estar 24 horas conectado em todos os problemas para saber o que vai acontecer. Não é algo mais... Eu vejo, tipo, antigamente,
Eu lembro que a gente tinha telefone fixo em casa. A gente chegava em casa, acabava as questões da igreja ali. É claro, né, pra você e pra minha mãe, com certeza vocês ficavam pensando e conversando entre si. Mas pra mim, como filha, pra mim não... fechava a caixinha, guardava a caixinha, né? E aí pra alguém ligar no telefone de casa pra perguntar, ô pastor, tem culto domingo? Era algo que acontecia só se alguém tinha morrido, se tinha acontecido alguma coisa, né? Se alguém tinha falecido. E a gente tinha um acordo também. Não atendeu o telefone antes das 10 da manhã, a gente não atendia. Hoje é algo que eu acho que tem tirado um pouco, dado mais cansaço a essa liderança, no geral, é porque todo mundo tem um acesso muito fácil ao líder, muito rápido, isso é bom, porque tira aquela barreira, é mais fácil você seguir alguém que você já tem um contato e você conhece melhor, porém eu acho que é algo que tem desgastado mais a liderança, porque não tem esse time de pausa. Eu acho que tem outros fatores também, né? Você é mais observado também, né? Por exemplo... mais criticado também, né? Mas, por exemplo, as suas redes sociais falam muito sobre você. Você vê que hoje até o consulado americano, para te dar o visto, tá pedindo a sua rede social. Olha que coisa louca, né? Quem imaginou que a gente ia chegar nesse ponto? Quer dizer, eu vou tirar um visto para poder entrar no país de turismo, mas eu preciso mostrar que tipo de pessoa eu sou nas redes sociais, entendeu? Fala sério. E aí o crente, às vezes, não quer, né, ter uma rede social consagrada, né? Mas ele vai ser julgado, né? Mas essa questão nem foi uma pergunta, assim, né? Foi mais uma colocação. Assim. E eu acho que com essas questões, assim, da liderança, que a gente tem a liderança na nossa casa, a liderança na igreja, para muitos que assistem o podcast, acho que uma boa parte do público que assiste podcast está inserido em uma comunidade, uma igreja, né? E a liderança da empresa. Qual que você acha que hoje é a dificuldade maior nesses 3 âmbitos, assim? Eu acho que toda liderança é difícil. Isso é até uma prova que a gente tem que ser líder. Porque a gente tem que ser líder em casa. Uma casa que não tem um pai ou uma mãe que lidera, e liderar não é controlar, porque tem gente que acha que lidera a casa controlando, e aí aquilo vira um jugo, né? Peso tremendo, controla tudo, não pode nem respirar e tal. A casa precisa de liderança. Se não tiver liderança, a casa não prospera. Os filhos não sabem para onde vão, não sabem qual é o caminho seguir, porque eles vão seguir o que eles veem, não o que você fala. Né? Trabalho sem liderança não tem crescimento, ministério sem liderança não sai do chão, não voa. Então a liderança é tão importante para nós, a gente entendesse, né? Por isso que a Bíblia fala tanto sobre líder, né? A Bíblia tem tantos exemplos de liderança de Davi, liderança de Neemias, liderança de José, tantos exemplos da Bíblia que a gente pode pegar e aprender com as atitudes deles, né? A liderança abraâmica, né? Com Abraão como liderou, os erros de Abraão na sua liderança. Então acho que a Bíblia ela vai trazer esse potencial da gente entender a importância disso, né? Provérbios falam muito sobre isso. Né? A Bíblia fala sobre planejamento, a Bíblia fala sobre administração de conflitos, a Bíblia fala sobre projetos, tudo isso está lá para a gente poder aprender. Agora, o que eu acho que esse processo, assim, em lugares são diferentes, é porque cada um de nós temos uma área que é mais complicada. Então vamos pensar assim, se a área que é mais complicada é a área do meu relacionamento de comunicação, de planejamento, provavelmente essa área vai afetar bastante em casa, né? Porque a casa não vai ter um direcionamento. Mas eu sou muito bom de relacionamentos, eu sou muito bom de administração de conflitos, assim, no sentido de criar planejamentos, de fazer coisas e tudo mais. Então eu vou ter talvez mais facilidade no trabalho. Sim. Percebe? Então tem isso, porque dentro de casa alguns atributos da liderança são requisitados. Talvez no trabalho os mesmos, só que de grau diferente, porque lá não tem uma proximidade tão grande, a pessoa não tem um salário, né? Então ela tem que fazer, ela tem 8 horas para cumprir. Em casa não, é livre, é solto, né? Você chegou, você faz, você acha que tem que fazer. Então isso é complicado. Então, mas quando a pessoa tem uma mentalidade nova de liderança, ela vai aplicar o conceito em casa, ela vai aplicar o conceito no trabalho, ela vai aplicar o conceito no ministério. Claro, com diferença, porque ministério é voluntariado, trabalho você não tem horário fixo, né? E o trabalho você tem aquele horário lá para você trabalhar e você tem que desenvolver. Mas os conceitos são os mesmos que você vai aprender.
Por isso que eu acho que, por exemplo, pegar lá, maratonar, assistir os vídeos, procurar os temas. Eu já falei isso várias vezes também. Às vezes eu dou uma isca, eu falo de um assunto aqui que não dá para eu falar, né, tudo que tem escrito. Mas pega aquele assunto, vai para o quarto, vê alguns livros que falam, assiste alguns podcasts. Isso vai ajudando você a desenvolver algumas aulas na internet. Você vai aprendendo. E foge dessa visão hoje muito... Eu estava vendo, eu não estou criticando, mas eu achei incrível, né? Eu estava vendo um curso online para ver como é que é feito, que eu tenho vontade de um dia fazer uns cursos online. E esses cursos, né, que a pessoa compra e tal. E aí eu fiquei horrorizado, porque o cara fazia um tema em 5 minutos. Então ele falava assim, você tem 8 aulas... De tal tema. Vamos pensar que o nosso tema hoje fosse relacionamentos, né? E ele pegava e falou assim, temperamentos, vamos pensar, temperamentos. Aí ele falava, você tem 8 aulas sobre temperamentos, entendeu? E essas 8 aulas, só que ele pegou uma podcast meu e dividiu em 5 aulas. Sim. Entendeu? Ele vendeu 8 aulas para você. Então, assim, eu acho que tem muito material hoje que dá para você buscar, para você aprender, muito mais fácil do que o material do que a gente tinha antes. Porque antes, pensa bem, para a gente aprender sobre liderança, você tinha que comprar livro, ou você tinha que ir para uma biblioteca. Eu lembro que eu ia para a biblioteca do seminário lá, procurando livros, né? Porque não tinha como você ter um material seu, né? Você não tinha como... não é que nem hoje, você vai lá, procura na internet, tem uma palestra, tem um vídeo, tem um monte de coisa. Até coisas erradas. Às vezes o próprio cara, eu sempre uso essa técnica, né? Às vezes eu tô assistindo um vídeo lá, o cara cita um autor que ele tá usando de fonte. Vai lá e compra o livro do que ele tá falando, sim, vai vendo o que o cara fala. Mas na minha época, quando comecei, não tinha isso, né? Porque você não tinha essa internet, não tinha internet. Então você tinha que ter... Sabe o que a gente fazia para estudar, assim, para poder ter material? A gente pegava o recorte de jornal e arquivava. É incrível, né? Eu tinha entregando sua idade, pai. Mas eu tinha aqui na igreja um arquivo grande, desses de pasta suspensa, com vários temas assim, que a gente recortava a revista, recortava a jornal e jogava dentro da pasta, assim, para deixar os arquivos. Então, finanças, ia lá, recortava o assunto e colocava lá. Eu dobrava a página do jornal e punha, tanto de revista quanto de jornal, né? E também, às vezes, comprava livros e às vezes tinha que ir na biblioteca, porque tinha livro que não existia, né? Então, ou você tinha que ir no sebo, não era mais editado, e às vezes você não achava, ou você ia numa biblioteca pública e lia o livro lá e devolvia uma semana, 15 dias, né? Hoje você tem tudo isso na mão, mas as pessoas cada vez mais têm dificuldade de aprender, né? Então, a gente precisa abrir o coração para isso. Mas no começo desse vídeo que a gente tá gravando, você falou sobre cada vez mais as pessoas precisarem de líderes. Mas por que você acha isso? Que cada vez mais está sendo necessário mais liderança? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que um líder precisa de um líder para cuidar dele. Então, por exemplo, talvez você não tenha... E quando eu falo cuidar, não é no sentido... Não é de sentido de uma babá. Não. É no sentido assim, se você não sabe o que você não sabe, você precisa ter alguém que mostre aquilo que você não está vendo. Tipo um mestre Yoda, assim. Não tão completo. Esse é um erro também. A gente quer um líder mestre Yoda, né? Tipo assim, que ele sabe tudo sobre você. Não, tem caras que são bons para te ensinar sobre finança, mas são péssimos para se ensinar sobre relacionamento. Tem caras que são bons para te ensinar sobre relacionamento, mas são péssimos para te ensinar sobre disciplina pessoal. Sim. Né? Então você precisa entender que não tem esse mestre Yoda completo, mas você precisa de líderes para poder te ensinar. Isso é importante. Então muita gente quer... Não, eu lembro uma vez uma pessoa falou para mim, não, eu aprendo tudo sozinho. Você está perdendo tempo. Primeiro que não dá para você ler tudo que você tem no mundo. Segundo que você não consegue saber bem de todas as coisas. Né? Eu posso até ter um conhecimento geral muito bom, mas eu não sou aprofundado em tantas coisas, eu tenho que escolher o que eu vou me aprofundar. Sim. Então eu preciso ter essa questão. Segundo, que à medida que o mundo avança, por exemplo, cresce, as coisas estão acontecendo, os líderes se tornam mais necessários, né?
para essa batalha. Então você precisa dos capitães, você precisa dos generais. Então quando a igreja é pequena, por exemplo, falando do meu trabalho, você tem ali um grupo pastor e ele consegue fazer tudo lá, porque a igreja é pequena, ele toca, canta, mexe no som e prega e maravilha e tal. Só que chega uma hora que a igreja começa a crescer. E aí imagina que a igreja está crescendo e o irmão chega e fala, pastor, eu preciso de uma oração, agora não dá porque eu tenho que dar uma arrumadinha no som. Ele não entende isso, entendeu? Sim. Ele fala, não é possível, eu não vou ficar aqui, né? Não faz sentido, entendeu? Aí ele fala, pastor, eu precisava que o senhor contar para o senhor uma experiência que eu tive com Deus e tal. Ah, não dá porque eu tenho que afinar com um instrumento, porque eu tenho que tocar. Eu entendo que isso é uma fase na nossa vida. Você passou por essa fase? Eu passei, eu vivi, eu tocava, cantava, eu era esse cara, e mexia no som. Só que o que acontece? Uma hora que você começa a entender que se você não formar novos líderes, não vai crescer. Isso é no trabalho também, entendeu? Sim. Eu sempre dou o exemplo da borracharia. Você pode ser um borracheiro maravilhoso, que troca pneu muito bem, faz tudo direitinho e tal, mas quantos carros você consegue atender por dia? Aí você fala, 10, 15, beleza. Então você consegue atender 10, 15. Numa semana você vai atender, sei lá, se for 10, 50 carros. No mês você vai atender 200 carros. É esse o seu limite. Sim. É isso que você consegue fazer, 200 carros, entendeu? Agora, se você tiver 3, 4, 5 pessoas que você lidera e que trabalhem para você, de 200 você pode atender 1000. Sim. E essa é a diferença. A questão não é que você é borracheiro ou não, é como que você lidera o seu trabalho. Né? Sim. Então, o isso também trazendo para a liderança da igreja, quantas vidas alcança, quantas vidas você pode influenciar também, né? Nesse mesmo sentido. A mesma coisa, eu sou um pedreiro, maravilhoso, bons pedreiros não faltam serviço para eles. Mas se bons pedreiros conseguissem criar bons pedreiros, esse bom pedreiro se tornava um empreiteiro. É verdade. Entendeu? Sim. Esse é o segredo. Agora, é difícil? É difícil, não é fácil. Em todo ramo é difícil você gerar filhos, gerar pessoas que possam trabalhar com você. Mas é o segredo, né? Se você quiser fazer tudo o tempo todo, você tem uma limitação de horas, você tem uma de ouvido, você só tem 2 orelhas para ouvir, então você está limitando o seu trabalho. E por que existe tanta dificuldade nessa parte? Do cara de um pedreiro se transformar em empreiteiro, mas assim, aplicando para as nossas vidas, né? Porque existe tanta dificuldade da gente multiplicar a nossa liderança. Eu acho que aí começa assim, primeiro, para eu poder multiplicar minha liderança, eu tenho que me tornar um líder eficiente. Porque as pessoas só vão seguir você perguntando 3 coisas para você. Você sabe para onde vai? Ah, tá bom, eu quero ir para esse lugar que você está indo. Você não sabe? Por que eu vou te seguir? Segundo, eu sou importante para você? Eu vou ser reconhecido aqui? Né? Se eu te ajudar, amanhã vai ter retorno para mim? Sim, entendi. E a terceira pergunta que eles vão fazer para você, que é a mais importante, você sabe o que você está fazendo? Você pode me ensinar? Eu vou crescer com você? Eu vou me desenvolver? Essas 3 perguntas, todas as pessoas que se aproximam da gente estão perguntando para a gente. Se ela perceber que ela não vai ser importante, ela não vai ser valorizada, ela desanima e vai embora. Se ela perceber que você não sabe para onde está indo, você não tem uma visão clara, você não sabe qual é o seu propósito, por que eu vou ficar aqui? Sim. Né? E se ela perceber que você não vai ajudá-la a crescer, que você não vai ensiná-la, não vai empoderá-la, ela vai embora. Sim. Então essas 3 coisas são as dificuldades, né? Agora, mesmo a gente fazendo isso, todo mundo tem um tempo, às vezes a vida muda. E esse é um problema que a gente tem. Eu treinei aquela pessoa, ela foi embora, por que que ninguém fica com você? Isso é uma conversa fiada, gente. A vida muda, a pessoa muda, ela casa, ela tem filho, ela tem sonho, uma oportunidade nova nasce para ela. Então, se você pensar assim, você nunca vai formar ninguém. Sim. Né? Conversa fiada que eu falo assim, ninguém ficou. Como não ficou? Se não ficasse, você não estava crescendo. Claro, agora tem situações que são difíceis. Vem uma crise no país e todo mundo quer morar fora. E o que tem a ver com isso? Tem nada a ver com isso. Entendeu? Eu vou continuar fazendo o que Deus está mandando eu fazer. E Deus vai mandar pessoas também. Lógico. Agora, o problema é esse apego que a gente tem, né? E assim, eu nunca vi Deus tirar uma pessoa e não colocar uma outra pessoa para ajudar quando você está na vontade dele. Talvez mude a estratégia, mude a forma de ser feito, mas ele vai fazer. Mas voltando à pergunta, então essas 3 perguntas vão ser colocadas, e se a pessoa sentir que essas 3 perguntas estão resolvendo a vida dela, então ela vai aprender, ela vai crescer, ela é importante, você ela se preocupa, ela vai ser valorizada, ela sente que sabe para onde você está indo, que é o sonho, a visão,
sabe, ela fala, puxa, eu não estou aqui vendendo água açucarada, eu estou vendendo uma mudança, mudando o mundo, entendeu? Ela vai acompanhar você. Mesmo assim, a vida tem seus intempéries, né? Às vezes a mudança econômica, às vezes uma mudança social, às vezes uma mudança de aquilo que era o alvo, né? A visão era importante, agora deixou de ser importante, né? Nascer os filhos, nascer os netos, muda, né? Então a gente não pode ter essa preocupação, a gente tem que formar sempre pessoas que Deus está mandando pra gente. Se não formar, vai ficar sem. Bom, a gente está chegando ao fim do episódio. Nossa, já? Já. Passou rápido. 60, quase 1 hora já, né? E como a gente está fazendo esse episódio em comemoração aos 100 mil inscritos, quase 250 mil episódios de podcast. Não, 250 episódios, não 1000. 250. Vai chegar lá. 250 episódios. Pensando em 3 pessoas em níveis diferentes de liderança. Uma pessoa que está iniciando agora essa busca por aprofundar na liderança. A pessoa que já está estudando liderança e está já no processo, já está nesse meio caminho. E um líder que já está acima de outros líderes, já está liderando e que tem um mentor, claro, que nem você falou, mas já está assim, em outro aspecto da liderança, vai ter mais gente atrás dele. Qual episódio, ou qual conselho você daria para essas pessoas que estão nesses 3 níveis diferentes? Tá bom. Assim, primeiro eu queria dizer que fazer o podcast foi uma delícia. E é uma delícia. Eu criei o podcast para ajudar pessoas no tempo da pandemia. Eu recebia muitas ligações de empresários, de pessoas que trabalhavam com suas empresas com lockdown e falando assim, o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer? E aí, nos primeiros episódios do podcast, eu trabalhei muito essa questão de se reinventar, de procurar meios, e muitos empresários, não por causa do podcast, mas acho que se animaram também, procuraram meios e prosperar. Segundo, eu comecei o podcast porque me força a estudar liderança. Legal. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer um podcast toda semana, eu tenho que estudar alguma coisa para falar. E terceiro, porque eu sabia que quando ele crescesse, eu ia trazer gente que eu queria sentar, que eu não podia sentar, né? E que talvez você gostaria de sentar com essas pessoas e você não tenha acesso a elas, e nem eu tinha naquela época. Mas aí, com o próprio crescimento do podcast, me deu acesso. Então, teve gente maravilhosas que eu chorei. Eu me lembro de alguns episódios que foram emocionantes para mim. Um dos episódios que eu chorei aqui foi o episódio do pastor Hernandes Dias Lopes, contando que até os 12 anos ele não tinha ido no cinema, morava na roça, sabe? Que ele queria ser advogado e tal. Eu chorei naquele. Houveram episódios assim que marcaram a minha vida, né? Mudou a minha forma de ver pessoas também. Por exemplo, teve um que nós fizemos com um professor seu, que a gente tem aquela coisa, né? A gente fica preocupado, ele não é crente, nós vamos fazer um episódio com ele, né? E ele falou muito bem, assim, foi um dos episódios que mais explodiu, assim. Design thinker, né? Design inteligente, né? Design inteligente. Alguma coisa assim. Mas é um dos começos esse, né? E assim, isso me forçou a estudar, né? Então, o que eu acredito que é importante, assim, dependendo do nível que você está? Primeiro, eu acho assim, quem quer aprender liderança, faz um mapeamento, assim, dos temas possíveis de liderança. Faz um mapeamento lá, escreve lá quais subtemas existem na liderança. Você vai ver que tem vários subtemas. Sim. Eu falei de vários aqui, né? Olha para esses subtemas e procura aqueles que você diz sempre que, olha, isso aqui eu preciso melhorar. E vai estudar isso. Aplica 80-20. Aplica 80-20, né? Então fala assim, olha, eu sou ruim em linguagem assertiva. Eu já dei vários livros que falam sobre isso, já fiz podcast sobre isso. Então vai lá, você vai estudar isso aí, né? Eu de tempos em tempos eu vou procurando essas coisas. Chega uma hora que a gente fala assim, eu já estudei isso, já estudei aquilo, tal. Acabou? Não acabou. Tem sempre um artigo novo sendo lançado, uma ideia nova sendo lançada. Agora esse livro que eu fiz o podcast sobre ele, Dar e Receber, eu achei que era um assunto tão assim, sabe? Dar e receber, tão óbvio, né? Que Jesus já falou, mais feliz é aquele que dá. Só que quando você vai lendo aqueles artigos, você fala, puxa vida, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Teve agora essa semana, no capítulo dessa semana que me pegou,
E é um assunto interessante, ele fala assim que os generosos, os que gostam de dar, os altruístas, né, eles têm uma dificuldade, às vezes, de estabelecer limites, tempos, prazos, porque ele sempre quer adubar mais, ele sempre quer fazer mais. Então é interessante, você fala, puxa, é verdade, ó, eu preciso equilibrar isso. Então eu acho que tem várias... Agora, se eu fosse começar hoje, né, do zero a minha liderança, eu começaria com, porque talvez para mim foi muito importante, com os livros do John Maxwell. O primeiro livro que eu começaria é O Sucesso de Amanhã Começa Hoje, né? E o segundo livro, que eu acho que é imprescindível, A Regra de Ouro da Liderança, que ele foi um livro que ele esperou chegar aos 50 anos de ministério, coisa assim, para fazer uma recapitulação de tudo que ele achou que era mais importante, muito legal, né? E esses livros são importantes. Eu faria um estudo profundo sobre visão. Eu acho que isso é muito importante para quem vai começar. Qual é a sua visão? O que você está fazendo? Qual é a sua missão? Legal. Qual é o seu propósito de vida? E isso demora, né? A gente vai ler muitos livros, mas a gente vai demorar, sei lá, às vezes 3, 5, 10 anos para achar esse projeto. Eu demorei 10 para achar. Tem gente que vai achar mais cedo, né? Mais rápido. Se eu fosse um líder intermediário, eu estudaria sobre cultura, sistemas, que eu acho que é o mais importante para quem está começando a desenvolver comunicação assertiva. Quem já está engatado lá. Já está engatado, já está trabalhando. Então, comunicação assertiva, né? Estou falando 3 de cada, né? Sim. E se eu fosse um líder avançado, eu trabalharia a questão de como liderar squads, a era da informação, trabalharia muito isso, storytelling, eu acho que é muito importante hoje para quem a gente está vivendo, e a regra 80-20 também eu estudaria bastante, que eu acho que isso é o que pega para um líder avançado. São os temas que eu trabalharia. Agora, eu queria dizer isso, que é um presente fazer o podcast. Às vezes eu brinco aqui na igreja, quem assistiu, 3 pessoas, Deus abençoe. E eu faço isso para brincar com os irmãos, né? Eu sei que muitos assistem na outra semana e tudo, mas para mim é o aprendizado da semana, é o tempo de eu falar, bom, agora eu vou tirar um tempo para estudar liderança. Então me força todo mês a ler um livro de liderança, me força 1, 2 vezes, 3 vezes por mês ver um artigo, às vezes até 4, uma vez por semana, ver um artigo de liderança, alguns líderes que eu gosto, o que eles estão ensinando. Me força a estudar sobre isso, né? Então isso é bacana demais. E acho que isso que vale a pena. Agora, eu acho que uma das coisas que eu lamento do nosso podcast é porque, da minha forma de ver, ele é um podcast abençoador. Não sei se ele é maravilhoso, se ele é bom, se ele serve, não me importa. Mas o fato dele ser gratuito, eu acho que ele faz com que as pessoas não valorizem aquilo que estão aprendendo aqui. Porque já ouvi várias vezes pessoas irem para congressos caros, pagos, e me mandar foto da tela falando, eu vi isso no seu podcast. Eu vi isso aqui no seu... Primeira vez que eu vi isso foi no seu podcast. Então, mas não tem o mesmo impacto, porque lá ele pagou lá, sei lá, R$1.000, R$2.000 para fazer aquele curso, né? Então ele está assistindo lá. Não estou me comparando com ninguém, estou dizendo que é uma ferramenta que Deus nos deu. Boa para a nossa igreja porque, primeiro, imagina toda semana eu reunir a nossa liderança e toda semana eu dar um estudo. Não ia ter como. Não ia ter como. Segundo, imagina a gente ter gente morando em tantos lugares diferentes, uma semana ele ouve um artigo, na outra semana ele falta e ouve, não ouve, entendeu? E agora aqui não, aqui ele pode ouvir na hora que ele quiser, quando ele quiser. Então, para mim é uma benção. E uma benção é quando eu chamo gente aqui, porque aí eu choro, eu me divirto, eu faço pergunta, que nem agora o Marcos Eberlin, né? Uma loucura, uma benção, né? O trabalho, um cara incrível, um cara maravilhoso, um cara muito legal. E vale a pena por isso também, as conexões que ele causa, né? É isso aí. Você já mostrou isso aqui? Acho que não. Vou mostrar agora. Vamos lá. Calma aí. Esses são os livros que saíram do podcast, né? Que só tem aqui na igreja, tá? Que é Nunca falou disso num podcast, gente. Como assim? Então, Daqui que eu te ajudar? Relacionamentos, né? E inteligência emocional. Então são 6 artigos que saíram do podcast. E aí tem aqui você pode depois encontrar.
Esse azulzinho que é autoconhecimento e autoliderança, então são temas diferentes, né? Relacionamento, inteligência emocional, autoconhecimento e autoliderança, né? E esse artigo aqui, o último que saiu agora, né? Comunicação e empreendedorismo. São palestras, né? São estudos que fizemos aqui no podcast, que depois agora virou um livrinho para você poder fazer as suas anotações, escrever e assim assistir se quiser, se você perdeu de algum e tem aqui na igreja. Comunicação e empreendedorismo, relacionamento interpessoal, autoconhecimento. Agora vamos ver qual vai vir para frente aí, vamos ver. A gente sempre faz uma votação e os que mais votados viram livrinho, né? É verdade. E se você tem um tema também para sugerir, né? Sim. Pode colocar nos comentários se tiver algum tema que você gostaria de se aprofundar. É claro que alguns temas que às vezes o pessoal sugere já tem um podcast gravado. Mas aí também coloca nos comentários e a gente indica para vocês qual é o episódio que aí você volta e assiste. Bom, agora você tem que dar as suas considerações finais. Tá bom. Parabéns para você que assiste o podcast, parabéns para você que estuda toda semana. Eu sei que tem um grupo aí, não sei de quantas pessoas, mas eu sei que são bastante gente. 100 mil. 100 mil inscritos, né? Mas que assistem toda semana. Que eles esperam a sexta-feira. Os 3 abençoados. Os 3 abençoados, mas que é mais de 3, tá, gente? A gente brinca só para provocar a igreja. Mas, assim, parabéns para você estudar, porque eu vejo que a nossa liderança aqui da igreja tem crescido muito por causa do seu estudo. E toda vez que os nossos líderes melhoram, a nossa igreja também melhora. E também na sua vida pessoal. Então, não desanima, vai, estuda, separa um tempo da sua semana. Hoje tem muitas coisas que você pode fazer. Segue o podcast, manda seu recado, faz a sua pergunta, porque abençoa demais o nosso trabalho aqui e a gente. Então, obrigado por vocês estarem aí, obrigado pelos 100 mil inscritos, obrigado pela oportunidade de poder ter esse trabalho tão bacana aqui para mim, que eu aprendo também, me força a crescer, me força a aprender, me faz ver aquilo que eu não sei, que eu não sei. Isso é muito bom. Deus abençoe vocês. Essa é a minha parte. Obrigado por ter assistido o podcast Liderança. Não se esquece de se inscrever, compartilhar, curtir e comentar pra gente poder saber o que você tá achando. Deus abençoe vocês e tudo quanto fizer prosperará!